Bom, pessoal, então tá, boa noite, bem-vindos aqui à nossa aula de TCC2, essa aula preparatória para a apresentação na banca que ocorre semana que vem, né? Já disponibilizei ali no e-mail o link com as salas, né? Desculpa, com as salas ainda não está atualizado, né? Eles acham que ainda não está a sala de cada uma das bancas, mas o dia de cada uma das bancas já está ali, e os professores que estarão nas bancas de vocês, tá? Então, a banca funciona, né, com uma apresentação de até 15 minutos para cada um de vocês, seguido por uma arguição, né, ou seja, perguntas que os professores vão fazer sobre o trabalho de vocês. Os professores não terão tido acesso ao TCC de vocês e nem a nenhuma outra informação, não sei, possivelmente lá o título do trabalho, enfim, tá? Então, na verdade, eles vão avaliar o que vocês vão apresentar, tá? Então, eles vão fazer as perguntas em cima ali da hora do que vocês produzirem, apresentarem, depois vão ter que dar uma nota, que eu acho que até 2 pontos, se não me engano, essa nota, tá? E aí, isso aí vai, depois, os orientadores vão receber essas notas, né? E aí nós vamos integralizar com as outras notas, tá? E aí, essa é a nota final do TCC. Eu não vou estar presente nas bancas de vocês, eu vou estar numa banca, que é numa quarta-feira, mas já desejo a todos, a todas, uma boa apresentação. E agora, então, a aula de hoje é sobre como estruturar essa apresentação, tá? Eu já tinha indicado para vocês ali na nossa área do Moodle alguns materiais, né? Que nós trabalhamos também em TCC1 em maior detalhamento, materiais sobre apresentação científica, tá? E a comunicação científica. Então, assim, uma das ideias dessa disciplina é desenvolver em vocês habilidades de vocês se comunicarem por escrito, né? E isso vai ter um impacto grande na vida profissional de vocês. E aí, claro que nós trabalhamos nesse sentido mais, porque o TCC é uma forma de comunicação científica na forma de um artigo, né? Um artigo, muitas vezes, de revisão da literatura, em algumas situações até um artigo empírico, né? Então, a gente tem trabalhado mais individualmente nos artigos que vocês estão escrevendo, tá? Agora, uma outra parte da comunicação científica diz respeito às comunicações orais, né? E isso é muito importante na vida profissional de vocês, mesmo que vocês não vão para uma vida acadêmica, né? Vocês conseguirem se expressar de uma forma clara, né? Fazer com que o interlocutor de vocês entenda o que está sendo dito, né? Compreenda aquilo que vocês querem transmitir, isso é muito importante, né? Seja no contexto aí, quando vocês estiverem com os pacientes, no contexto aí dos serviços, das diferentes inserções da vida profissional de vocês, tá? Nós vamos falar aqui de uma comunicação científica, né? Que tem um formato muito específico, que é a apresentação de um trabalho, tá? Então, para isso, tem até ali o material que está ali no Moodle, e eu vou compartilhar com vocês alguns pontos que eu acho que são importantes aí da gente entender do ponto de vista aqui da apresentação de trabalhos científicos, né? Bom, o que é importante de entender? Vocês vão ter 15 minutos para apresentar. O pior erro é vocês tentarem fazer com que aquele arquivo em Word, que é o artigo de vocês, caiba no PowerPoint, tá? Minha sugestão é que vocês usem, né, um recurso aí visual, como um software de apresentação, como o PowerPoint, ou similares, como Canva, ou como o Keynote da Apple, enfim, o software é o de menos, né? Mas vocês possivelmente vão ter algum recurso visual. Agora, não façam, né? Isso é especialmente importante num artigo de revisão, não façam um copia do Word e cola no PowerPoint. Não façam isso, tá? Isso vai tornar a apresentação de vocês um problema,
Tá? A apresentação, vocês vão falar sobre o trabalho que vocês desenvolveram há mais ou menos um ano, ou vocês estão há mais ou menos um ano desenvolvendo, vocês vão falar sobre o trabalho. E vocês vão interagir aí com a banca, que são os professores, e o público que vai estar ali assistindo o trabalho. Tá? Então, assim, vocês vão pegar os pontos mais importantes, mais relevantes do artigo de vocês para apresentar. E eu já vou mostrar a seguir uma maneira de fazer isso. Até coloquei na nossa área do Moodle uma estrutura, uma sugestão de estrutura para este PowerPoint, tá? Agora, algo muito importante, né? O PowerPoint que vai estar ali projetado, ele é um apoio ao que vocês vão falar. O PowerPoint não é o trabalho, o trabalho é o que vocês vão falar. Poderia não ter nada projetado. O PowerPoint ele é um apoio, tá? Então, nesse sentido, o pior erro é vocês colarem uma frase, um parágrafo inteiro, se virarem e começarem a ler o que está projetado, né? Aquilo que está projetado é um recurso para vocês desenvolverem, né, de forma oral o conteúdo. Tá? Isso é muito importante, muito importante. Por isso, mais uma razão para não copiar e colar. Porque se vocês copiarem e colarem uma frase, a tendência de vocês vai ser virar e ler aquela frase. Tá? Então, não façam isso. Bom, algumas questões formais aqui importantes. Tá? Vocês vão estar numa sala em que vocês não vão ter muito controle sobre a luz ambiente. Tá? Então, optem sempre por fazer um material com alto contraste. Tá? Uma maneira onde não tem erro é vocês fazerem os slides brancos ou claros e o texto escuro, a cor de fonte escura, de preferência preta. Tá? Este é um contexto em que não tem erro. Independente da iluminação da sala, vai funcionar. Vocês vão apresentar à noite, né? E aqui, às 6h15, começam as apresentações, já está noite escura. Então, isso é bom, porque não vai ter sol, não vai estar o sol se pondo em cima dos slides de vocês. Agora, guardem isso para a vida profissional. Este exemplo aqui, ó, o slide preto e o fundo branco funciona se a sala está toda escura, tá? Aí funciona bem. Agora, se pegar a luz, ninguém vai conseguir ler. Isto aqui que tem pouco contraste, vejam pouco contraste, isso aqui é muito difícil quando tem muita claridade na sala, pessoal. Então, tentem evitar isso, tá? Optem pelo seguro, para ter menos chance de erro. Então, isso aqui é a visão geral, tá? Tentem fazer algo como está aqui, tá? O uso de imagens. Sempre a gente tem que pensar quando que usar uma imagem, ela é uma vantagem, tá? O que é uma imagem? Né? Que estamos usando um termo genérico para falar de figuras, gráficos, diagramas, enfim. Tá? Imagens são úteis quando condensam bastante informação ou quando mostram uma informação que, de outra maneira, seria muito longa de expor textualmente. Por exemplo, sei lá, um gráfico de barras comparando a média de 3 grupos em 4 situações diferentes. Eu ia precisar de um monte de texto para explicar isso. E numa figura só, é muito fácil de condensar toda essa informação. Ou uma tabela mostrando, por exemplo, né,
a frequência de respostas de diferentes grupos, tá? Dados sociodemográficos, por exemplo, tá? Ou um fluxo, né? Um processo, né? Vocês querem ilustrar uma situação específica, aí vamos usar imagens. Agora, cuidem sempre para pensar que a imagem ela precisa ter uma coerência com o que vocês estão expondo. A imagem não pode competir e, claramente, a imagem não pode contradizer. Não pode ter um sentido contrário ao que vocês estão dizendo. Bom, o PowerPoint e outros softwares têm muitos recursos de apresentação, muitos. Por exemplo, efeitos especiais, efeitos de transposição entre slides, movimentos de fontes. Evitem tudo isso, não façam isso, tá? Isto não ajuda na apresentação. Isto muitas vezes atrapalha quando a gente está mais nervoso e tenso. Vamos imaginar aqui que é uma das situações talvez mais tensas que vocês vão enfrentar aqui na graduação, do ponto de vista de ser uma apresentação oral que vai ser examinada por uma banca, né? Então, assim, vocês já vão por natureza, já vão estar suficientemente nervosos naquela ocasião. Não precisa ficar preocupado, né, se vai entrar animação, se não vai entrar, né? Então, não façam isso. Né? Aqueles GIFs animados, pessoal, aquilo assim é para ser usado com muita parcimônia. Um daqueles GIFs, não encham os slides de vocês de gatinhos sorridentes ou coisas do tipo, isso não ajuda em nada a apresentação. Tá? Então, assim, procurem usar né, assim, qualquer recurso visual com parcimônia, com cuidado. Primeiro pensem, já passo aqui, Júlia, para fazer a pergunta, né? Isso vai me ajudar? Isso vai sintetizar o que eu estou dizendo? Isso vai conseguir ter, vai conseguir expressar de uma forma melhor aquilo que eu quero? Então, se sim, aí usem. Se não, não usem, pessoal. Não usem. E filmes e animações muitas vezes fica muito pesado numa apresentação, tá? Então, a não ser que seja algo essencial, utilize, mas procure sempre baixar o filme. Não faça inserção de um link no YouTube se você não tem certeza absoluta de que você tem uma boa conexão para isso. Porque senão vai ficar todo mundo esperando o vídeo entrar, né? E aí não entra o vídeo porque a conexão é ruim, aí entra o YouTube, mas entra a propaganda do YouTube e não entra o vídeo, né? Então, isso não ajuda, tá? Júlia, tu tá com uma pergunta? Sim, na verdade era só curiosidade. O senhor tem gente que faz isso? De colocar, tipo, GIFs e tudo mais? Tem, Júlia, tem. Tem, e as pessoas acham bonitinho porque talvez num contexto de rede social ou de uma comunicação, a gente manda no WhatsApp aquelas figurinhas, né? Aquelas coisas para, né? Os emojis. Tudo bem, pessoal. O WhatsApp é uma conversa informal, você quer lá, né, botar um gatinho que olha assim espantado, é engraçado, sei lá o quê, né? Mas isso é num contexto de conversacional informal. Nós estamos falando aqui da apresentação de um trabalho acadêmico, né? Então, não façam isso, né? É, é, muitas vezes as pessoas querem começar a apresentação com uma piada, né, para causar um impacto. Olha, poucas vezes isso funciona, né? Então, assim, a gente tem que ter, né, e usar isso de uma forma assim muito, muito seletiva, tá? Bom, um outro ponto aqui. Aqui está ilustrando, olha só, isso aqui é um bom uso de uma figura. Isso aqui é um fluxograma
sobre um método de adaptação de um instrumento. Ao invés de escrever 2 páginas de texto, eu posso apresentar essa figura e dizer, olha, o instrumento foi traduzido por 2 tradutores de forma independente, foi feita uma síntese dessas 2 traduções que foi avaliada por 3 juízes. Após, fizemos uma síntese da avaliação dos juízes e o instrumento foi retrotraduzido do português para o inglês e submetido para avaliação do autor. A partir da avaliação positiva do autor sobre essa versão da back translation, da retrotradução, nós chegamos então à versão final do nosso instrumento. Viram só como essa figura me ajudou a explicar um processo longo que eu talvez levaria 2 ou 3 slides de texto para explicar isso? Tá? Então, isso é um bom uso de uma figura. Tá? Todo mundo que está olhando essa figura vai conseguir entender que teve um fluxo, né, com uma série de etapas que foram empregadas nesse método de adaptação da minha escala para o português brasileiro. Tá? Muito bem. Uma coisa importante aqui. Tá? Os softwares de apresentação têm muitos recursos em relação a tipo de fonte, tamanho de fonte. Né? Pensem sempre que vocês estão numa situação em que vocês querem facilitar que a audiência de vocês capture a mensagem que vocês querem passar. Para isso, vocês também têm que se preocupar de que os slides sejam legíveis, ou seja, as fontes devem ser suficientemente grandes para que as pessoas consigam ler. Tá? Então, geralmente, né, uma fonte que seja pelo menos tamanho 20. Tá? Menos que isso, pode até funcionar no computador pertinho da gente. E funciona. Tamanho 12 funciona. Né? Mas quando isso está sendo projetado, especialmente se vocês não sabem o tamanho da tela, né? Isso é muito difícil. Pessoal, eu já dei conferência em sala de 5.000 pessoas com 3 telas gigantes. Gigantes. Era uma parede de telas. E já dei conferência onde a tela era um pouquinho maior do que um monitor de 50 polegadas e as pessoas estavam a 15 metros de distância. Tá? Então, assim, se vocês não sabem, né, o tamanho, sempre optem por fontes de pelo menos 20, né, 24, usem nos títulos 36, tá? Então, e usem essas fontes que têm contornos claros e bem definidos. Por exemplo, eu sei que no Word a gente, em geral, usa aquela Times New Roman. Aquilo é uma fonte bonitinha no Word, né? Mas não é uma boa fonte para apresentação por causa da serifa. Tá? Então, usem isso aqui, Arial. Arial é uma fonte super clara. Calibri, Verdana e Deu, não inventem moda. Tá? Então, a fonte tem que ser clara. Né? Usem, né, esse efeito aqui de sublinhar se vocês querem destacar uma palavra no texto. Né? Às vezes, esses efeitos de negrito ou itálico são difíceis de reconhecer. O negrito fica mais fácil se a gente usa uma cor diferente para ele. Por exemplo, eu acho que fica bacana, se salta aos olhos, quando a gente usa a fonte em negrito, mas muda a cor da fonte para um azul bem escuro, e ela se destaca do texto. Né? Então, isso pode ser interessante. Tá? Mas, em geral, se vocês não têm segurança, usem o recurso de sublinhar. Tá? Bom, eu já vou mostrar a seguir uma proposta, um modelo ali do PowerPoint que eu fiz para vocês, tá? Prof, quantos slides tem que ter?
Todo mundo sempre pergunta isso, né? Assim, pensem que se vocês têm 15 minutos, vocês devem ter no máximo 15 slides, tá? Pessoal, quem está com o microfone aberto, puder fechar e que não for fazer pergunta, acho que Arthur é o caso, obrigado. Então, assim, ó, tentem mais ou menos pensar assim, olha, dá mais ou menos um slide por minuto, né? Um pouco menos, né? Porque o slide inicial é o título do trabalho, o nome de vocês, e o slide final são as referências. Mas vocês talvez precisem contar um slide por minuto, porque é possível que vocês gastem mais tempo em alguns slides, tá? Slides com figuras ou imagens pode levar mais tempo do que um minuto, tá? Então, assim, o que a gente sugere? Olha, 15 minutos, 15 slides, mais menos 13, né? Até 16, 17 é o limite, pessoal, nem façam isso, né? Então, assim, procurem ficar em torno de 15, mais menos 2 aí, tá? Mas, assim, é o limite, tá? Algo muito importante sobre o uso do tempo, tá? Já vou também comentar um pouquinho a seguir, o uso do tempo. Quando a gente tem 15 minutos, a gente deve se programar para usar este tempo, tá? Fica estranho quando a gente tem 15 minutos, a gente apresentar em 5, tá? Então, tentem, né, construir uma apresentação, e, de novo, o slide é um apoio para o que vocês vão dizer, que dure aí em torno de 13 minutos, 14 minutos, né? Aos 15 minutos, encerra o tempo. Então, vocês não querem nunca estar numa posição, e eu já fiz isso e é horrível, tá? É o seguinte, olha, né, falta 2 minutos e ainda tem 10 slides para apresentar. Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a pular os slides, tá? E fica super ruim para quem está assistindo, porque passa uma ideia de desorganização, e é mesmo. Tá? Então, se vocês têm 15 minutos, usem adequadamente o tempo. Programem a apresentação de vocês para 13, 14 minutos, que não vai dar erro. Tá? Tenham clareza também sobre a estrutura da apresentação, e eu vou mostrar para vocês isso. Tá? Quando é um trabalho mais breve, por exemplo, em 15 minutos, vocês podem ou não ter um slide ali com o mapa, o roteiro ou o plano da apresentação. Isto pode até se repetir, né, numa apresentação mais longa, tá? Por exemplo, uma apresentação de 30 minutos, onde vocês têm várias sessões, esse slide de plano de apresentação pode surgir entre as sessões, né, para ir auxiliando a audiência, a plateia, a entender em que momento vocês estão e como é que as coisas estão se encadeando, tá? Mas então, essa é uma visão geral. Nós estamos aqui, na maior parte dos trabalhos desse semestre, são trabalhos de revisão da literatura. E aí, este slide que eu estou mostrando para vocês, ele foi montado para uma apresentação de um trabalho empírico, tá? Que não é o caso da maioria de vocês aqui, tá? Então, num trabalho empírico, a gente fica a maior parte do tempo aqui nos resultados e na discussão, tá? Agora, num trabalho de revisão da literatura, a gente vai ficar um pouco na introdução e nós vamos falar grande parte do desenvolvimento teórico. Então, a maior parte do tempo vai ser sobre os tópicos que foram revisados. E depois um slide de consideração final, conclusão. Tá? Eu já vou chegar depois e mostrar a apresentação para vocês. Bom, quando a gente
organiza o texto, né, a gente tem que pensar, e isso é especialmente desafiador quando a gente vai apresentar um trabalho de revisão da literatura, a gente tem que pensar que as nossas frases são bullets. Né? Bullets são isso, ó, frases curtas, sentenças simples. Tá? Então, mais uma vez, evitem copiar do Word para colar no PowerPoint. Não façam isso. Ponham um tópico, ponham uma frase curta para que vocês possam desenvolver isso de forma oral. Vocês possam desenvolver o conteúdo para a audiência de vocês, tá? Não coloquem toda a frase, porque senão a tendência de vocês vai ser ler a frase ou ler o parágrafo. E vai ficar ruim, vai ficar uma apresentação que não vai, que vai dar a ideia de que vocês não estão dominando o conteúdo. E aqui é muito importante, pessoal. Vocês passaram aí pelo menos 6 meses, e muitos de vocês 1 ano, lendo e trabalhando sobre o conteúdo que vocês vão apresentar. Tá? Vocês, muito provavelmente, sabem mais deste conteúdo do que a audiência de vocês, incluindo os professores. Tá? Por exemplo, a Vitória está trabalhando com conteúdo que é crescimento pós-traumático em pacientes com câncer de mama. Olha, o grau de profundidade que a Vitória está lendo sobre isso e os artigos que a Vitória está revisando, é muito provável que ela professores sobre este conteúdo específico. Tá? Então, pensem nisso. Vocês estão contando para os professores e para a plateia que está ali nas bancas o que vocês aprenderam sobre o tema. Né? E vocês querem transmitir essas informações, querem contar para você, para a plateia, o que vocês aprenderam sobre os assuntos que vocês revisaram. Tá? Então, é muito importante que vocês consigam transmitir este domínio do conteúdo que vocês foram adquirindo ao longo de tantos meses lendo este material todo, tá bom? Muito bem. Isso aqui é menos importante, tá? Mas isso tem a ver com, por exemplo, dar mais autoria aqui ao que foi feito. Tá? Algo importante, isso aqui é bom porque eu não posso esquecer. Né? Especialmente nos trabalhos teóricos de revisão da literatura, vocês vão estar trabalhando com ideias que vocês leram de outros autores. Então, é muito importante que, ao final da frase aqui, né, tenha a referência, ou ao pé do slide tenha a referência. E a referência aqui é autor-ano, tá? Que depois vai estar lá nos slides finais, ou no slide final, na lista de referências. Não ponham toda a referência no slide, porque vai ficar poluído, tá? É autor-ano. Então, sei lá, Brunoni 2021, tá? Ou aqui, Brunoni 2021 no pé do slide, tá? Aí lá na referência vai ter o artigo completo, tá? Mas isso é muito importante, né? Nós não queremos aqui dar uma ideia de plágio, né? Vocês estão trabalhando com ideias de outros autores, tá? Bom, e aqui são algumas pequenas dicas ali sobre como usar, por exemplo, tabelas. Né? A gente pode usar aqui uma tabela para tentar resumir aí resumir conteúdos. Né? Então, por exemplo, né, o que significa, né, quando
quando o indivíduo refere que ele realiza o seu próprio potencial e que aspectos positivos e de satisfação da vida estão relacionados a isso, né? Então, quando a gente põe uma tabela, a gente quer guiar a nossa audiência para a parte mais importante da tabela. Então, se vocês querem destacar só esse ponto, vocês podem botar um círculo vermelho aqui, ou podem, né, botar uma seta aqui, né? Ou seja, vocês precisam guiar aí a audiência para as partes mais importantes da tabela, tá? Vocês podem usar aí figuras e imagens, né, ou símbolos, tá, para poder tornar atrativos os slides, tá? Eu tenho uma tendência a fazer os slides muito branco e preto, mas, né, porque eu uso muitas vezes muitas figuras, muitos gráficos de artigos para mostrar alguns pontos, né? Mas vocês podem trabalhar com imagens para tornar isso mais atrativo. Só que quando vocês forem escolher os fundos dos slides, por exemplo, no PowerPoint, né, certifiquem-se de que vocês vão ter uma área suficiente, né, para trabalhar com o conteúdo. Não use aqueles slides, né, em que sobra muito pouca área para vocês colocarem o conteúdo, tá? Então, são slides que tem, sei lá, uma barra lateral gigantesca, que é um terço do slide. Fica feio, né? Se vocês forem usar imagens de fundo, né, sempre tenham certeza de que vai ter um contraste suficiente com a fonte, né? Então, geralmente a gente dá um grau de transparência para a imagem, isso pode ser editado no próprio PowerPoint, tá? Bom, alguns pontos finais aqui antes de eu mostrar o slide, né? Minha sugestão de slides, né? Este é um momento da banca, é um momento também pedagógico, né? Eu sei que vocês vão estar muito preocupados com o desempenho de vocês, mas procurem, quando for a hora dos professores fazer as perguntas, procurem tomar nota das perguntas, né? Ou eventualmente das sugestões, porque isso é uma oportunidade muito bacana da gente poder melhorar o próprio trabalho, tá? Então, eventualmente, olha, será que talvez não tenha ficado tão claro na minha apresentação esse ponto, né? Então, pensem nisso como um momento, né? Avaliativo, mas também do ponto de vista pedagógico, né? Para melhorar aí o próprio trabalho que vocês estão fazendo, né? Nunca tomem isto como uma crítica pessoal, né? Na vida acadêmica, a gente discute as ideias, a gente não está discutindo vocês, ou o caráter de vocês, ou nada disso, a gente está discutindo as ideias aqui, né? Então, não tomem nunca isso como uma crítica pessoal, e sempre como um exame de ideias, um exame de conceitos, a possibilidade de ter um olhar diferente para aquilo que vocês fizeram, tá? Bom, dito isso, deixa eu agora abrir um pouquinho para perguntas. A Vitória está com a mão levantada. Uhum. Eu fiquei com duas perguntas. A primeira é, quando for mais de um autor, por exemplo, no meu mesmo slide, eu tenho na frase de cima um autor, na de baixo um autor. É melhor que eu referencie no fim da frase ou que deixe na parte de baixo do slide? No fim da frase. Seria melhor no fim da frase. E né? se tiver... Porque são autores diferentes para conceitos diferentes. Agora, se for vários autores suportando a mesma ideia, pode ser no pé do slide, tá? Tá. E quando eu tiver, por exemplo, autor A, B, C de 2020, não tem problema ser 3 nomes seguidos? Não tem. Não, tá. Uhum. E a outra Só tentem sempre sintetizar, né? Até 2 autores, coloquem os 2 sobrenomes. De 3 ou mais, é o primeiro autor, et al. Ano, tá? Tá. E no dia a gente leva o trabalho impresso para a banca? Não, vocês não vão levar o Tá. trabalho impresso, ele só é entregue ali no Moodle, Tá. tá?
E mais um. Vocês podem levar, Vitória, se vocês forem sentir mais seguros, né, vocês podem levar o trabalho impresso e deixar com vocês, para vocês eventualmente consultarem se tiver uma pergunta. Ou vocês podem ter, por exemplo, os slides de vocês, né, impressos, né, como um recurso ali do lado, se vocês sentirem que isso vai ajudar em termos de confiança. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que mais ajuda é vocês ensaiarem. Tá? Isto é, de longe, e vários trabalhos mostram isso, tá? De longe. Né? Se vocês tiverem que fazer uma coisa, não é botar GIFs animados no PowerPoint, é ensaiar o trabalho. E ensaiar vocês vão pensar num roteiro, façam um roteiro mental, podem até ter um arquivo onde vocês vão, depois montem o PowerPoint em função desse roteiro, ou seja, vocês vão planejar os slides, né? Aí o trabalho está pronto, eu sei o que eu vou falar e os slides estão prontos. Agora eu vou ensaiar. E ensaiar é ligar o cronômetro e apresentar para namorado, namorada, familiar, gato, cachorro, papagaio, várias vezes. Tá? É tipo, valendo, liga o cronômetro. Né? Liga o cronômetro no celular, né? Valendo, pá, começou. Né? E aí, vocês vão pedir feedback das pessoas que assistiram, tá? Tudo bem, a avó de vocês de 90 anos não tem obrigação de entender todos os construtos, né? Mas pensem que vocês precisam ter uma linguagem clara, né? De que uma audiência relativamente ampla, vocês vão estar apresentando para outros estudantes de psicologia e professores da área, né? Vocês precisam precisa ter uma ideia clara, vocês precisam transmitir de uma forma clara os conceitos de uma maneira que todos possam entender. Né? É muito importante na introdução do trabalho vocês definirem operacionalmente o que é o conceito, né? Porque depois vocês vão desenvolver o conceito. Tá? Vitória, então, isso é o mais importante, é ensaiar, ensaiar, ensaiar. Aí sim, vocês vão estar seguros de saber o que vem no próximo slide. Vocês vão saber o que está vindo no próximo slide, não vai precisar estar olhando no que está impresso, tá? Vitória, depois Júlia. Eu tenho mais uma só. Tu tinha dito que não vai estar na banca até a quarta-feira? Acho que isso. Na do dia 6 tu vai estar? Eu fiquei pro Não, dia 6. eu não vou conseguir estar nas Ah, tá, bancas, tá. tá? É só porque eu fiquei confusa se era a data. Tranquilo. Júlia, tu tens pergunta? Tenho dúvida. Em relação ali à banca também, a gente só vai então ter dois professores na banca, isso? Certo. E em relação à nota, a gente vai saber depois de alguns dias, eu não sei como é que funciona isso, porque. Demora um certo tempo, tá? Tá, Os professores não vão dizer para vocês ali as notas, eles vão avaliar depois, aí isto vai para a comissão coordenadora que passa depois para os orientadores. Então leva alguns diazinhos até sair a nota, tá, tá? perfeito, tranquilo. Tava com essa E dúvida. aí os trabalhos corrigidos eu também vou postando ao longo da próxima semana no Moodle, tá? Entendi. A versão impressa do o artigo, né? Eu vou revisando e não é versão impressa, tá? Uhum. Eu vou postar no Moodle depois, tá? Certo. E mais uma dúvida ali, tem como levar uma colinha, uma folha ali, se eu quiser anotar referências e tudo mais, isso não é nenhum problema, não pega mal, assim. Certo. E eu ia Só perguntar. pensem o seguinte, né? Se vocês estiverem, né? É natural que vocês estejam um pouco nervosos na hora, tá? Então, não lutem contra a ansiedade, né? Assim, aceitem que isso é parte daquele momento, tá? Vocês não precisam ficar super ansiosos, porque não é um bicho de sete cabeças, né? Aqui na PUC a gente tem uma abordagem super construtiva com os alunos,
Então, assim, a gente não está ali para desmontar vocês, não está ali para achar os probleminhas. Mas tu não viu. Como é que tu não citou aquele autor? Ninguém vai dizer isso para vocês, tá? As pessoas vão sugerir, olha, um outro autor interessante, né? Então, assim, geralmente os professores têm uma abordagem muito construtiva, né? Então, assim, a gente não precisa estar lá super, super nervoso, né? É uma parte da nota, não é toda a nota, tá? Então, a grande parte da nota eu que vou dar, tá? Os trabalhos estão bons, tá? Então, assim, mas não, alguma ansiedade, né? Por estar ali numa situação pública, né? Isso aí a gente experiencia. Aceitem a ansiedade, ok? Faz parte, tá bem, eu estou ansioso, deixa eu respirar, né? Bom, se vocês estiverem com uma colinha, deixem a colinha do lado, porque a colinha na mão vai acontecer assim se vocês estiverem ansiosos, tá? Então, vocês vão ficar balançando a colinha, né? Então, deixa a colinha do lado, né? Coloquem as mãos, né? Vocês não sabem o que fazer com as mãos, né? Põe as mãos do lado do corpo, né? Procurem não ficar de braços cruzados, procurem não ficar de costas para a plateia, isso é péssimo, né? Não, né? Se eventualmente precisar dar uma olhadinha, tudo bem, mas não virem, né? Então, assim, isto, mas dá para levar os slides impressos, né? Ali 2 por página, 3 por página, né? Dá para levar também. Beleza. E aí, minha última dúvida, era em relação à forma de começar. Tem algum cumprimento específico? Só oi, tudo bem, boa noite, sou a Júlia, obrigada pela presença, ou alguma outra forma melhor de começar? Deixa eu já mostrar aqui para vocês, tá? Certo. Então, bom, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Christian Christensen, eu sou aluno de nono semestre, e o meu trabalho foi sobre as memórias autobiográficas no transtorno de estresse pós-traumático, uma revisão de literatura. O meu trabalho foi orientado pela professora Júlia Barcelos. O, O meu trabalho, o que eu vou apresentar para vocês, são 3 grandes pontos. Primeiro, eu vou fazer uma introdução geral sobre o tema. Depois, eu vou abordar o transtorno de estresse pós-traumático. Nesse ponto do transtorno, eu vou falar um pouquinho sobre os critérios diagnósticos, de uma forma muito breve, sobre a prevalência e também sobre os modelos teóricos. A seguir, eu vou entrar nas questões relacionadas à memória no transtorno de estresse pós-traumático. Especificamente, eu vou tratar da memória autobiográfica. Após, eu vou fazer, então, algumas considerações finais sobre esse tópico. Tá? E assim eu começo. Tá? Então, como é que é uma sugestão aqui? Um slide, eu botei até o PowerPoint ali para vocês quiserem usar, né? Fiquem façam como quiserem. Aqui o título do trabalho, o nome de vocês, o orientador, tá? Um slide chave, que é o que vem, né? Assim, o que vocês vão apresentar. Então, introdução, sei lá, estresse pós-traumático, memória autobiográfica, considerações finais, tá? Aí, um slide de introdução, tá? Onde vocês vão dar um contexto sobre o que está sendo dito. Tá? Vocês podem ter um segundo slide, onde vocês vão falar um pouquinho sobre os objetivos do trabalho, tá? E, eventualmente, o método. Se não ficou tão claro, vocês vão dizer, olha, esse trabalho é uma revisão narrativa da literatura, e aí vocês vão começar com as sessões teóricas, né, ou o desenvolvimento teórico da revisão de literatura que vocês fizeram. Tá? Aí vem a maior parte do trabalho. Tá? Então, se o meu trabalho fosse uma revisão de literatura, eu ia mostrar aqui um modelo teórico sobre o TEPT.
né? Uma figura ilustrando isso, né? Ou poderia colocar aqui a imagem de alguém sofrendo um assalto, para ilustrar, né, que a exposição ao estressor traumático está relacionada com o desenvolvimento do transtorno. Tá? E assim eu vou desenvolvendo as sessões teóricas. Tá? Desculpa, eu cancelei aqui o screenshot, deixa eu voltar para cá. Não era isso que eu ia fazer. Deixa eu fazer outra coisinha aqui, ó. Agora vai dar. Então, neste aqui eu tenho um slide de título, um slide com plano de apresentação, 2 slides de introdução, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides de desenvolvimento teórico, um slide de considerações finais e um slide de referências. Tá? Então, eu tenho 14 slides. O que são as considerações finais? As considerações finais qual é a mensagem que a pessoa vai levar para casa. Ou seja, após eu ter revisado esta literatura sobre TEPT, memória autobiográfica, quais são as conclusões? Pontos. 3 pontos. Não mais que isso. Tá? Então, pessoal, a apresentação, imagine o seguinte, imagine que às vezes tem uma modalidade de apresentação em vários lugares no mundo que se chama tese de 3 minutos. São teses de doutorado que têm que ser apresentadas em 3 minutos. Imagine um trabalho de pelo menos 4 anos que tem que ser apresentado em 3 minutos. Tá? Cabe tudo? Não cabe. É a mensagem principal. Tá? Sabe aquela coisa do pitch de vendas, né? É a mensagem principal. Aquilo, como é que você diz no elevador, né? Como é que você vende o produto, tá? Então, assim, não cabe o artigo de vocês em 15 minutos. Então, não cabe toda a sessão de conclusões em um slide. Cabe qual é a mensagem principal. O que vocês querem que a audiência de vocês leve para casa, porque é isso que vai ficar do trabalho, né? Então, sei lá, após a revisar literatura, né, de crescimento pós-traumático, câncer de mama, é possível concluir que 2 ou 3 pontos. Tá? Júlia e depois Vitória. Professor, uma dúvida. Em que tipo de contexto que uma pessoa vai apresentar a tese de doutorado em 3 minutos? Onde é que isso pode acontecer? Isso é um concurso famoso no mundo que se chama 3-Minute Thesis, né? Aonde tem em várias universidades isso é promovido, tá? Mas eu uso isso como um exemplo extremo, né? Mas Sim, geralmente quando perfeito, tiver... mas imaginava que acontecia em algum lugar e fiquei com dúvida de como é que Isso. funcionava. Obrigada. Isso. Vitória? Eu fiquei com uma dúvida em relação ali aos objetivos. A gente ah, bota ali, sei lá, objetivos e explica ou só fala? O objetivo do trabalho é ver a associação entre crescimento pós-traumático e câncer de mama. Uhum. Vamos dizer que o objetivo pode estar ali, eu colocaria, né, algo assim, no objetivo geral, eu até descreveria, né, talvez a frase que está do TCC, tá? Mas os específicos pontos, tá? E aí vocês vão falar sobre, né? Então vai estar lá a associação entre crescimento pós-traumático e câncer de mama específico, verificar vamos dizer que o específico seja entender quanto de tempo precisa ter para acontecer o crescimento, né?
Ou quais são os fatores que promovem o crescimento. No slide, eu só assim, ó, fatores de promoção. Tá? Aí vocês vão dizer, olha, também tive como objetivo específico verificar os fatores que estão envolvidos na promoção do crescimento pós-traumático no câncer de mama. Tá? Mas não dá para colocar tudo do texto num slide, sim. Tá? Senão vai ficar muito pequenininho, tá? Muito bem. Pessoal, os últimos minutinhos. Não? Muito bem. Então, aqui eu vou vou aqui parar de compartilhar, eu vou parar de gravar, então. Então, deixa eu terminar aqui a gravação.